Promover um modelo de desenvolvimento com foco na inclusão social e na sustentabilidade é o grande desafio da sociedade moderna. E diversas experiências em comunidades do Rio de Janeiro mostram que é possível construir uma cidade mais justa e solidária. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, convidamos Rosemary Gomes, diretora de Economia e Comércio Justo, e Ana Aste, coordenadora do projeto Rio Ecosol, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Solidário da Prefeitura do Rio de Janeiro. O cinema levou a Cidade de Deus mundo afora, histórias de violência, misérias e tristezas. Talvez por isso mesmo tenha sido um dos primeiros bairros pacificados. Depois da pacificação, chegou a hora de oferecer condições que promovam o desenvolvimento econômico e social da comunidade. Nossa reportagem conversou com os responsáveis pelo projeto de gestão social do território implantado pelo governo do estado na Cidade de Deus. Vamos acompanhar. A equipe de gestão social do território, ela tem como missão principal garantir que a comunidade seja ouvida no processo de implementação das políticas públicas. É reconhecer que a comunidade tem um saber próprio, que a comunidade, durante esses anos de ausência ou permanência precária do Estado no território, ela produziu ferramentas, produziu diagnósticos, e esses diagnósticos agora têm que ser utilizados pelo poder público para que as políticas sejam efetivadas. Reconhecendo que a pacificação não é uma missão só da segurança pública, que é uma missão de todo o conjunto do governo, precisa se integrar as políticas que são feitas nesses territórios pacificados. No campo do comércio, a principal demanda que a gente percebeu foi o fortalecimento dos comércios que já existem, principalmente através de crédito, por exemplo. E aí, para isso, o principal passo é a formalização dos comércios que já existem. Então, a gente tem atuado em parceria forte com o Sebrae, nós já realizamos 5 reuniões em que a gente explica os programas que já existem, como o Programa Empreendedor Individual do Governo Federal. E, a partir disso, a gente agora acabou de realizar um processo diagnóstico dos comércios local, e a gente sabe que tem por cerca de 200 comerciantes que já realizaram, já se formalizaram. Esse grupo temático de comércio, ele exemplifica direitinho, acho que o que a gente faz, que é poder ter a iniciativa privada, a comunidade, empresas mistas, organizações não governamentais, porque a gente teve a participação muito desses setores nesse grupo de comércio. A nossa experiência é bem rica nesse sentido, de tecer a rede. Hoje a gente tem participando efetivamente do grupo de comércio o Sebrae, o Banco do Brasil, a Light, a Firjan, a SEDAI, e todos eles assim, participando efetivamente do grupo, ouvindo, falando, e o que a gente espera disso é um produto final que não seja uma criação nem de nenhuma dessas empresas, dessas entidades que eu falei, nem uma criação dos comerciantes, mas que seja um produto misto de fato, onde estejam colocados os anseios, as demandas da população e as potencialidades que todas essas empresas podem trazer para o território. Na visão das senhoras que estão participando desse processo, de que maneira esse diálogo é transformador? Do que ele gera na prática de transformação? Bom, eu acredito que essa relação de fazer as parcerias é essencial, né? Ninguém consegue fazer uma ação que seja eficaz em caixinhas separadas. E essa é na relação com a política pública, principalmente, a gente tem o trabalho com a iniciativa privada, tem a valorização, como o rapaz colocou, das questões do território, então a gente não chega e não tem nada, não tem uma terra arrasada. Por mais que o território seja pobre, ele tem uma potencialidade, ele tem uma economia viva. E aí, a questão de integração dessas políticas e de fazer com que elas sejam complementares é essencial. Então, a gente fala de rede na relação com a sociedade civil, a gente tem que começar a tecer nossas redes também nas políticas públicas. Eu acho que é essencial governo e município começarem a dialogar de uma forma mais integrada. E no caso da Cidade de Deus, né, como a gente estava vendo, é muito interessante. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário, quando ela foi desenvolver o projeto Rio Economia Solidária, um dos locais escolhidos foi a Cidade de Deus, onde a gente instalou um ponto solidário. Só que esse ponto solidário ele foi instalado um ano depois de um diálogo com a comunidade. Porque isso é uma demanda da comunidade. Primeiro, a comunidade tem que querer. Né? Então, a partir do momento que a comunidade quer, como ela quer que isso seja feito? Quais são realmente as demandas que existem? O que vai, de fato, gerar uma mudança?
né? E é uma mudança que elas sabem qual é e o como precisa ser. A gente, quando vem com a política pública, a gente tem que fazer isso de acordo, exatamente como estava sendo falado no vídeo, né? Ele tem que ser de acordo com essa demanda. Então, dentro da lógica da economia solidária, dentro da lógica do projeto Rio Economia Solidária, existe primeiro todo um diálogo, né, exatamente com os parceiros locais, construindo essa rede, tecendo essa rede local. Dos parceiros é a igreja, são as agências de desenvolvimento, são as ONGs locais, são os grupos de produtores, tecer essa rede para aí sim você adaptar o projeto à necessidade daquela comunidade. Quais são as demandas principais que surgem a partir desse diálogo? Acho que geralmente as demandas elas vêm, né, a população, a sociedade organizada, ela vem sempre, a demanda vem sempre a partir de onde você está enfocando o diálogo. Então, no caso do município, as demandas vêm sempre pelos serviços essenciais, né? Geração de trabalho e renda é uma coisa que hoje a gente está, assim, tem uma demanda represada da sociedade, né? Essa coisa do fim do emprego, da questão do trabalho assalariado, ela traz a questão da informalidade. O Rio de Janeiro é um dos principais estados do Brasil onde a informalidade é num crescente. Então, organizar essa informalidade, né? Organizá-la de uma forma que seja não de uma forma assim repressiva, mas organizar essas pessoas que precisam sobreviver. O Estado precisa dar conta, né, desse direito que elas têm de sobreviver, e a gente trabalha com o foco do trabalho associativo. Então, o meu foco, da minha secretaria, é o trabalho associativo, seja ele na área empresarial, dos polos, por exemplo, seja ele no trabalho do tecido produtivo do território em relação às redes socioprodutivas, né, do tecido socioprodutivo. Então, quando o produtor, a artesã, o agricultor familiar tem um diálogo com a secretaria, ele vem pedir demandas de espaço. Então, no meu caso, a gente tem uma forte demanda sobre a questão do uso do espaço público. Feiras, ruas, praças. E a gente tem toda uma preocupação com a ordem pública, com a vigilância. Então, a gente vai ter que ficar dialogando para dentro e para fora, com a sociedade e adequando os mecanismos, encontrando formas de atuar de uma forma um pouco mais moderna com esse Estado. Então, o diálogo com a sociedade civil, que está trabalhando de forma informal, quer dizer, à luz do dia, ela tem que ser um diálogo onde ela organiza e apoia essa população, porque elas têm que sobreviver e é o papel do Estado dar garantia de sobrevivência. E a questão da economia é uma questão chave. O Bruno fala ali de que esse processo traz coisas novas, e a gente está falando aqui de economia solidária. Era importante para a gente fechar esse bloco, conceituar o que é essa economia solidária, quais são os princípios que estão dentro dela. Bom, a economia solidária é uma forma de fazer economia que ela inova, não porque ela apareceu agora no século XX. Ela já é uma coisa que existe, inclusive no século passado já existia, são os arranjos produtivos, que são desde grupos de produção, uma cooperativa, que é uma coisa formal, uma rede de empreendimentos, que podem ser inclusive microempresas em alguns países, mas o foco dela é que não existe uma exploração da relação capital-trabalho. Então, dentro da rede de economia solidária, a gestão do processo produtivo, ele não é exploratório, seja pela relação do capital, porque o centro da economia solidária é o ser humano, então é o bem viver, é a qualidade de vida das pessoas, seja porque ela respeita princípios, que são princípios que vão dos direitos humanos, mas são princípios também da economia. Então, a gente diz que é possível fazer diferente através da economia dentro de um projeto que é maior, que é um projeto de desenvolvimento. Então, a economia solidária não está isolada, ela é economia, mas ela está dentro de um projeto de desenvolvimento. E vale lembrar também que a economia solidária ela tem um foco muito grande no desenvolvimento local, no território. Então, toda essa lógica de você formar redes de produção e de comercialização dentro de um território específico, né? É muito interessante porque quando a gente começa a desenvolver esse trabalho, a gente pensa também muito na questão do desenvolvimento local, mas com um olhar para fora, no sentido de não fazer uma política de gueto, né? Então, aquele processo de economia solidária é fechado só para dentro, só dentro da comunidade. Para incluir, né? Como a gente pode incluir esse processo com a cidade, né? Como a gente pode abrir isso para a cidade? Porque um dos grandes gargalos é a comercialização, né? São os pontos de venda. Então, como a gente pode fazer com que esses empreendimentos que estão organizados em redes de economia solidária possam acessar a cidade e o carioca, no caso do Rio de Janeiro, ou qualquer outro cidadão, possa também conhecer esse trabalho, né? Então, acho que esse encontro, essa sinergia, ela é importante também, que é o encontro da população mesmo local. A economia deve ser solidária, mas também legal. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.
Aos poucos, os pequenos negócios das comunidades estão sendo regularizados. Nossa reportagem conversou com um pequeno empresário e com o presidente do Sebrae Rio, Jesus Mendes Costa. Vamos ver. Durante muitos anos foi programa do Sebrae entrar nas favelas. Mas era muito difícil porque o domínio da favela impedia que as empresas e os empresários sediados nessa localidade regularizassem a sua situação. Eram empresários e uma parte da comunidade marginal. Marginal não é na linha do crime, marginal significa fora da sociedade. Quando nós tivemos a oportunidade, fomos logo os primeiros a estar lá, porque lá existe um universo ainda muito grande de empreendedores individuais e até empresários mesmo estabelecidos que não tinham regularizado a sua situação. E com a Lei Geral da Microempresa, e agora, a partir do ano passado, com o EI de empreendedor individual, todas as pessoas podem sair dessa marginalidade e passar a ser empresas legais dentro da lei e podendo contribuir para a Previdência Social, se beneficiar por todos os benefícios decorrentes, pagando uma parcelazinha muito pequena, podendo emitir notas fiscais, quer dizer, se tornar um cidadão e como empresário. Como que esta é a nossa obrigação, nós estamos fazendo isso com muito carinho, com muito empenho, como tudo que o Sebrae faz. Os funcionários do Sebrae são pessoas altamente dedicadas à sua missão. Eles são preparados, mas acima de tudo fazem isso com um amor muito grande, porque eles sabem a grande missão dele, que é resgatar a micro e pequena empresa e agora os empreendedores individuais que viveram toda a existência no Brasil marginalizada e sem estar inserido, contados dentro da população produtiva do Brasil. Ninguém quer trabalhar na clandestinidade, a verdade é essa, né? Todo mundo quer ter o seu nome direitinho, poder comprar direto dos fornecedores, ter uma continha bancária, e ninguém tinha. Nem a presença do Estado e do governo tinha aqui dentro, né? Agora nós temos presentes todos, trabalhando junto para melhorar esse patrimônio do Rio de Janeiro, que é a cidade de Deus, hoje é patrimônio, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil inteiro, né? Que está conhecida mundialmente, né? Os primeiros bairros a ser pacificados dentro do Rio de Janeiro foi o segundo, né? Isso aqui vai ser um dos pontos da noite da Cidade de Deus, vai ser o self-service do Raul. Só com comida gostosa e petisco bom. Essa demanda pela legalização, você vê que é da própria comunidade, né? E como é que tem sido esse processo, esse desafio para a prefeitura, para formalizar? Nossa secretaria, SEDES, ela teve um papel muito importante na questão do estabelecimento do Alvará-Já, né, que facilita muito e, principalmente, desonera muito financeiramente quem está querendo se legalizar e se colocar. Eu acho que é uma questão de você sair da invisibilidade, né? A gente fala muito da economia solidária, do trabalho das mulheres e do trabalho que é o trabalho invisível. Que a gente fala marginal, o marginal é aquele que choca, a gente está vendo, está à margem da sociedade, mas também tem aquela coisa da invisibilidade do processo produtivo de pessoas que estão ali sobrevivendo à margem da sociedade. Então, o papel do Estado hoje em criar mecanismo que reconhece esse trabalho individual é super importante, as pessoas poderem ter direito à segurança na velhice, a ter direitos, né, a uma previdência social, à saúde, etc. E tal. Agora, nós temos um papel, né, na nossa secretaria, pela missão institucional dela, que é mais do que fazer a reconhecimento. A gente já tem o EI, tem o MEI e tal, a gente agora tem que fazer a integração entre aqueles que são cooperativas, associações, grupos coletivos, com esses outros formatos de projeto, porque todos estão no território. Então, todos estão na Cidade de Deus, todos estão em todos os bairros que a gente visita, e poder fazer com que a cidade desenvolva, né, tenha uma circulação de circulante local, que desenvolva a sua produção, a sua criatividade, que possa ser presente, o orgulho que tem, por exemplo, hoje no Conjunto Palmeiras, a pessoa dizer, eu moro no Palmeiras, eu sou conhecido nacionalmente, porque lá tem banco comunitário, lá tem reforma, tem saneamento básico, lá tem uma série de coisas que a população construiu junto, buscando políticas públicas. Não fazendo o papel do Estado, mas negociando e trabalhando com o Estado. Então, eu trabalho muito com o conceito de
coprodução de política pública. Isso depende de um diálogo. E nesse diálogo, a questão da formalização aparece, mas ela aparece de várias formas. Não é só para empreendimento individual. Também as cooperativas necessitam de apoio para se legalizar. Tem toda uma discussão, um custo aí para fazer a formação da cooperativa, legalizar, sustentar, sobreviver. Tudo que tem da dificuldade de sobreviver uma pequena microempresa, tem uma pequena cooperativa também. A legislação federal está mudando, a gente espera que em breve saia, né, acho que tem alguns anos que já está parado lá no Senado, a nova lei da cooperativa, onde você diminui o número de cooperados para se formalizar uma cooperativa. E depois o trabalho dessa cooperativa em relação aos restaurantes, aos microempreendimentos, que pode ser um trabalho de colaboração, não precisa ser o tempo todo de competição. Ela pode ser uma colaboração em prol do desenvolvimento do território. É isso que a gente aposta. Uma economia que seja mais solidária e que a gente possa atuar de forma diferente, com políticas diferentes. Os pobres não são iguais. Tem um cara que está começando uma pipoquinha aqui, tem uma pessoa que já é uma confecção, já tem a gente tem o Alfazendo lá na Cidade de Deus, a gente tem vários grupos de artesanato que já estão prontos, inclusive para exportar. E a Ana depois pode falar um pouco sobre isso, né? Que é tem importante. Grupos diferentes. A gente falou muito da legalização, dos desafios que a gente tem nesse processo, mas uma vez produzindo, como sair e ir para a sociedade? Eu queria ouvir um pouco a Ana. Não, pois é, né? Eu achei muito interessante a fala do companheiro lá da Cidade de Deus, né? Que eu não quero ser clandestino, né? E eu acho que é isso mesmo. Quando a gente visita os pontos solidários nas comunidades, Santa Marta, Manguinhos, enfim, Cidade de Deus, Alemão, a gente sempre escuta isso, né? Se eles pudessem acessar a formalização, eles estariam realmente se formalizando. Seja como uma associação, cooperativa, empreendedor individual, cada um vai avaliar a melhor forma, né? E isso é importante para você acessar um mercado diferenciado. Então, primeiro que você tem que estar pronto para acessar esse mercado diferenciado. Você já tem que ter um tamanho, uma robustez, um empreendimento minimamente organizado para isso. Estando organizado para isso, podendo acessar um mercado diferenciado que vai te exigir uma nota fiscal, um lojista que vai te exigir uma nota fiscal, né? Ou uma exportação, que você vai precisar ter uma conta bancária no nome do seu empreendimento para você poder receber o recurso que vai vir do exterior, né? Então, para isso, realmente, você já tem que ter um certo nível de desenvolvimento nessa área, né, legal do seu empreendimento. Mas hoje a gente tem, enfim, iniciativas fantásticas, realmente, de empreendimentos de comunidades que estão exportando para o comércio justo na Europa, na Inglaterra, na França, na Alemanha. E realmente impressionante. O Brasil, ele facilita muito esse processo de exportação, né, do pequeno. Através dos correios, você tem um sistema de exporta fácil, que você mesmo, no correio da sua comunidade, você pode preparar a sua caixa de arquinhos, né, como esse que eu estou usando, que é arquinho da economia solidária, né? Então, de arquinhos que podem estar sendo vendidos e comercializados em Paris. Em relação à visibilidade no exterior, lá já é mais maduro esse conceito de comércio justo. Como vocês trabalham nas comunidades para que eles entendam que eles podem estar no exterior e acessando esse mercado também? Primeiro a gente trouxe conhecimento, né, que eu acho que é o primeiro passo, é que eles conheçam que existe esse mercado externo para o produto deles, conheçam o movimento social do comércio justo, que mais do que um processo de comercialização é um movimento social, um movimento político também, que briga pela redução dessa injustiça, ou pelo fim da injustiça, é claro, né, no mercado internacional. Então a gente trouxe conhecimento, muitas palestras, muitas atividades em relação a isso. Depois, até em parceria com o Sebrae, esse ano a gente realizou uma rodada de negócios com compradores internacionais que vieram e conheceram os produtos deles. Semana que vem eu estou viajando, estou indo apresentar o produto dos grupos, né, vários produtos dos grupos de economia solidária na Holanda, né, para uma série de importadores. Então a gente faz, né, procura fazer essa aproximação. A gente tem, por exemplo, o Ateliê Rio Ecossol, que é um showroom de produtos da economia solidária em que a gente tem um espaço para receber compradores, sejam aqui do Rio, seja do Brasil, ou seja internacionais. Participamos também do Fashion Business. Eu ia perguntar aí sobre as feiras, quer dizer, onde expor esses produtos, né? Se a gente tem que sempre fazer um trabalho para direcionar. Então, tem alguns empreendimentos que já estão prontos até para o mercado externo. Tem outros empreendimentos que ainda têm um caminho pela frente, desenvolver produto, design, enfim, né? Organização, gestão
valorização do empreendimento e esses empreendimentos que ainda estão nessa fase de desenvolvimento, participar mais das feiras locais que a gente realiza, inclusive no programa Polos do Rio, que são os polos gastronômicos que a gente tem na cidade, a gente vai estar realizando feiras de economia solidária ou festivais de economia solidária, né? Nos diversos polos gastronômicos da cidade. A gente já participa do polo da Praça 15, no Mercado Cultural. Estamos aí conversando com o pessoal do polo do Lido para fazer também um festival de economia solidária, Botafogo, Tijuca. Então, enfim, tem espaços diferentes para esses empreendimentos estarem acessando o mercado, né? Desde uma feira local até Paris. A gente tem, só para completar, a gente tem também um trabalho forte na diretoria do reconhecimento de uma coisa que a gente vem acompanhando desde 2006, que é o Sistema Nacional de Comércio Justo. É uma política federal, o Lula assinou um pouco antes de sair, dia 17 de dezembro, que estabelece o reconhecimento de um sistema diferenciado de comércio, que é o comércio justo solidário. Então a gente vai ter em breve um termo de adesão da nossa prefeitura a esse sistema federal, onde os recursos vão ser trabalhados para adequar esses processos produtivos às necessidades que os princípios que a gente já adere voluntariamente, eles sejam realmente verificáveis. Então, a questão ambiental, a questão social, direitos sociais, a diferença entre homens e mulheres. Então, esses princípios que a gente tem no comércio justo do Sistema Nacional, ele bebe da fonte do Movimento Internacional de Comércio Justo, mas ele privilegia o território nacional. Então, são para mercados nacionais, vai abrir uma série de novos canais para comercialização. A gente tem negociação com grandes superfícies, tipo Walmart, supermercados Zona Sul, já abrem alguns nichos nessa área, mas o Estado está trazendo para si a responsabilidade de normatizar as relações comerciais, para que os mais fracos possam se fortalecer na relação do diálogo com o grande comércio. Então, as feiras é uma possibilidade de acesso direto do produtor e consumidor, então uma conversa, as pessoas vão se adaptando, vão discutindo preço, fazendo o debate do preço justo, mas a gente também tem canais como pontos fixos de comercialização, então o governo federal vai ter editais para pontos fixos de comercialização. A gente pretende que até o final do mandato a gente tenha um mercado de economia solidária municipal, como existe em outras cidades. A gente tem a Política Nacional de Feiras, então recursos federais que vêm para grandes feiras, como a gente fez na Cinelândia, né? Então a gente está tentando fazer um mix. A gente não está abrindo mão nem do mercado externo, e nem do mercado nacional, e nem do mercado local. A gente vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo agora. O setor bancário chega às comunidades pacificadas. A gente volta já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Uma pesquisa mostrou que os 65 mil moradores da Cidade de Deus gastam cerca de 55 milhões de reais fora do bairro. Mas a partir de agora, esse dinheiro vai garantir o consumo no comércio local. Vamos ver. O primeiro banco comunitário do Rio de Janeiro foi inaugurado na Cidade de Deus. É um banco diferente, que opera com moeda social, só pode ser usada no comércio local e oferece descontos de até 10% para incentivar o consumidor. As cédulas de 50 centavos, 1, 2, 5 e 10 CDDs têm o mesmo valor em real, ou seja, um CDD vale R$1. 10 CDDs valem R$10. A diferença é que pagando em CDD, o consumidor sempre vai ter um desconto. É uma melhora muito grande para dentro da Cidade de Deus, porque aí o que acontece? Todo trabalho que a gente fizer e vai ser mais valorizado, não é isso? Porque em vez da gente, as pessoas comprar lá fora, vão passar a comprar nosso trabalho aqui dentro. Nesse novo banco, os clientes têm acesso a linhas de crédito em reais para investir na produção e a empréstimos em CDD para poder consumir, garantindo assim a circulação da moeda internamente no próprio bairro. A riqueza gerada aqui, ela permanece aqui. Né? Quer dizer, os moradores da Cidade de Deus têm um enorme potencial de produzir riqueza aqui internamente, de negociar, de se utilizar do supermercado do bairro, de estimular as atividades econômicas que saem dentro do próprio bairro. E esse banco comunitário, essa moeda local, né, o CDD, vai viabilizar que essa riqueza por aqui permaneça. Nós estamos trabalhando para levar esse ao maior número de comunidades da cidade possível. Né? Vamos levar para Alemão, vamos levar para Manguinhos, vamos levar para diversas comunidades da cidade. Acho que essa é a primeira experiência concreta. Vamos aprender aqui. Né? É importante dizer isso, é uma iniciativa da comunidade. Né? O banco é presidido por uma pessoa da comunidade.
né? O conselho é basicamente formado por pessoas da comunidade e a prefeitura e o governo federal são parceiros, auxiliares nesse processo. Esse banco comunitário ele foi criado justamente para facilitar o comércio local. Como é que ele vai funcionar na prática? O banco ele trabalha com o conceito de desenvolvimento territorial, né? Então, a gente tem um certo território, tem uma limitação em número de pessoas que participam, né? Ele atua como uma agência bancária e ele trabalha com a moeda social, que é uma inovação, né, que chama muita atenção, inclusive porque a moeda ela tem todo um aspecto simbólico. Então, lá no caso da moeda da Cidade de Deus, ele tem personagens da história da Cidade de Deus que aparecem na moeda, Dona Benta, o padre que foi um dos fundadores lá da comunidade, e outras pessoas que foram elegidas num debate democrático lá. Mas a principal atuação da moeda e do banco é capitalizar primeiro o circulante local, quer dizer, permanecer territorialmente, a moeda vai passando de um para outro, e principalmente de aumentar o consumo das pessoas, porque existem promoções, existem para adesão, né? Então uma farmácia, uma mercearia não é só para o informal. Então a gente tem um grupo, um artesão usando moeda social, mas a gente também tem uma farmácia, tem um posto de gasolina, tem uma rede de transporte alternativo, que essa moeda facilite a vida das pessoas, que está com uma doença em casa, tem um filho com problemas, não tem reais, mas pode negociar com a farmácia o uso da moeda social, e o lastro que vai dar no caso do Palmas, era a Associação de Moradores que congregava a população e a relação com os mercadores. No caso da Cidade de Deus, a Agência de Desenvolvimento Local, que é simbólica, é uma criação daquela comunidade, vem há anos com vários parceiros atuando nessa área. Então, é a agência que vai dar esse lastro do comerciante ter interesse em aceitar a moeda, sabendo que tem uma garantia e tem um lastro por trás dessa moeda social. Então, a gente entende que um banco só para a Cidade de Deus é pouco. A gente espera que no futuro tenham vários bancos, né? E ele é o primeiro, né? O próximo é no Alemão, né? Com recursos do município. Então, a gente está municipalizando esse debate do banco comunitário. O prefeito já aderiu e já acha que e isso vai ser um mix para a secretaria, porque a gente não atua só com banco. A gente atua com banco comunitário, mas a gente tem o Crédito Amigo, que é o Banco do Nordeste. Então, é um modelo de financiamento de microcrédito com baixo custo de juros, que tem um acompanhamento também nesse uso desse recurso. E a gente pretende que outros processos, como microcrédito orientado produtivo e outras experiências que já existem de acompanhamento, porque dar o recurso sem acompanhamento para esse tipo de população que a gente está trabalhando é, na verdade, um grande perigo. O perigo do endividamento. Então, o crédito orientado, ele assegura que você vai ter uma orientação e vai ter um pouco do conhecimento do terceiro setor. Por exemplo, tem pesquisas que fazem um pouco da ideia do que tem aquele território tem de setor produtivo, faz uma pesquisa com consumidores que começam a reconhecer e valorizar o produto da sua comunidade. Muitas vezes a pessoa sai dali para ir no shopping comprar uma coisa, um artesanato ou um presentinho que poderia ser comprado na comunidade. Então, a valorização da identidade da comunidade é uma coisa que não tem preço, mesmo que fosse uma coisa muito mais simbólica. E a possibilidade desse banco comunitário se multiplicar e fazer com que, inclusive, aquela cidade partida ou aquelas divisões invisíveis que tem na Cidade de Deus comecem a ser minimizadas cada vez mais. Então, as pessoas não é um banco só porque reconhecem uma só comunidade. Mas a gente vê também muitos bancos grandes também começando a entrar nas comunidades por conta também da melhoria na questão da segurança e etc. Como fazer esse mix dar certo? Quer dizer, do banco solidário, que vai permitir que você olhe um pouco mais para dentro da comunidade de consumo ali, com esse banco... Não, Vale, é interessante essa pergunta, porque o banco comunitário, ele tem a parceria, né? Na Cidade de Deus, inclusive, o parceiro é a Caixa, o Banco do Brasil e o próprio BNDES. Né? Então, esses bancos, na verdade, eles acabam entrando para apoiar e estruturar todo esse processo financeiro, realmente, né? De lastro do banco comunitário. Então, na verdade, não são descasados ou separados, mas na verdade não, eles são juntos e um está apoiando o processo do outro, né? Eu acho que é interessante falar que o banco comunitário, o que ele faz de diferente realmente, que agrega muito valor, é permitir que o dinheiro fique dentro da comunidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu visito um grupo de produção numa comunidade, eu sou sempre super bem recebida, né? Tem bolinho, tem refrigerante, tem produtos, biscoitos, etc. Então, eles fazem uma venda, né? Comercializam o produto, seja aqui numa feira, ou seja para o exterior, fazem a venda deles. E com esse dinheiro, eles fazem gastos em casa. Só que esses gastos que eles fazem, né? Como esse bolinho e esse refrigerante que eu tomei, são gastos feitos em outro lugar que não na comunidade deles. Né? Então, normalmente, quando o dinheiro entra, mas ele sai.
esse fluxo de dinheiro, ele é muito disperso. O banco comunitário com a moeda social, eles tendo a moeda social, eles só podem gastar dentro da comunidade, porque ela só é aceita na comunidade. Então esse dinheiro, ele não sai, porque ele vai gastar dentro da comunidade. E o que é muito legal é que começam a surgir empreendimentos que são exatamente da identidade, da característica daquela comunidade. O banco mais antigo que a gente tem é o Banco de Palmas, né, em Fortaleza, e lá a gente tem exemplos, tem o Palmas Fashion, que é um projeto de moda que foi desenvolvido através, né, do banco comunitário. Tem também o Palma Limp, que é a produção do sabão através do óleo que é reciclado da própria comunidade, né, e que é comercializado na própria comunidade. Então, quer dizer, você começa a ter um investimento desse dinheiro na... Perfeito, o dinheiro fica na comunidade. Isso é importante. E o próprio montar e desenvolver desse banco comunitário, ele também é feito com a comunidade e pela comunidade. A comunidade que desenvolve como esse banco vai funcionar, desde as coisas mais básicas como o nome do banco e o nome da moeda, que é o CDD na Cidade de Deus, até realmente uma comissão. Na Cidade de Deus é uma comissão de 20 pessoas que vão gerenciar, fazer, na verdade, a gestão, não a operação, mas a gestão desse banco. E através dessa comissão é que vão sendo dados direcionamentos estratégicos da vida mesmo, do dia a dia do banco comunitário. Os agentes de negócios lá do banco são pessoas que são funcionários e são da comunidade. Então tem toda essa coisa do reconhecimento, tem toda uma questão de preocupação com a segurança, a gente já tem resguardado isso, as experiências anteriores, então essa coisa vai estar completamente seguro, a questão da idoneidade da moeda, da identidade, ela é produzida com todas as complexidades hoje de um dinheiro, tem um fio de identidade, de uma moeda convencional. Então, não tem esse perigo de vão xerocar a moeda ali na xerox da esquina, porque isso não tem esse perigo. E eu acho que a comunidade está muito ansiosa que isso dê certo e que outros comerciantes começam a aderir. Quanto mais gente dentro do sistema, melhor o sistema vai rodar. Porque tem que ter diversidade de oferta e de demanda. Inclusive, colocaram personagens e pessoas importantes da sua comunidade na cédula. Então, a gente teve agora na inauguração, né, do Banco Comunitário Cidade de Deus, a presença da Dona Benta e da Dona Geralda, que são pessoas importantíssimas para a comunidade e que hoje uma é R$1 e a outra... R$1 não, né? 10 CDD e a outra é 5 CDD, né? Então, quer dizer, é a comunidade estampada na cédula. No próximo bloco, é possível ter um comércio justo e sustentável? A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Um grupo de mulheres da Cidade de Deus produz sabão a partir do óleo de cozinha coletado na própria comunidade. Elas contaram para a nossa reportagem como tudo começou. Nosso projeto começou pelo Fundos, né? Começamos a fazer o curso, tivemos curso de telemarketing, curso de preços também de custos. E nisso foi surgindo no dia a dia o processo. E depois tivemos a ideia de botar o nome do Bolhas Coloridas. Esses são os nossos produtos feitos do óleo reciclado de cozinha. Por exemplo, esse aqui é a gordura que tira a gordura. Esse é o nosso sabão líquido do Bolhas, que é ótimo para limpar a cozinha, tirar limo, limpar banheiro, chão, tudo. Esse aqui é o nosso sabão em barra do Bolhas Coloridas. Esse aqui são os nossos kits de sabonetes artesanais do Bolhas Coloridas. São os sabonetes feitos um a um. Vocês podem ver que é de forma carinhosa. Cada um tem a fragrância. Esse aqui é o Angélica. Esse aqui, o branquinho, é o algodão. A gente vê conforme as cores, as fragrâncias. Esse aqui é o sachêzinho que o pessoal da comunidade costuma comprar para botar nos armários, que dá um cheirinho na roupa, na gaveta de calcinha, enfim. E esse aqui a gente usa, que é próprio para o banho. Todos eles servem para lavar a mão, tomar banho, tudo. Mas esse aqui é próprio para o banho. E esses daqui as pessoas usam muito para poder enfeitar os lavabos. E também para as festas, esses daqui, chá de bebê, essas coisinhas assim, são esses kits pequenos. Ou esses pequenininhos, eles compram avulso para botar em potes, eles mesmos colocam em potes. A gente também recicla as garrafas PET e as pessoas trazem o óleo dentro da garrafa PET para nós. E quando a pessoa não tem, nós também damos uma garrafa PET também para eles trazer o óleo para nós. E tem pessoas já certas, que já tem os dias certos para buscar os óleos aqui mesmo perto da Cidade de Deus. As pessoas estão bem conscientizando, né, que o óleo é muito importante, que uma colher de óleo polui 10 litros de água. Aí você vê que estrago que a gente faz toda vez que joga dentro do ralo, né? Aí você tem conscientização ambiental, é a melhor coisa que tem. Atenção, CDD, vamos nos unir.
Chegou o momento de fazer o planeta sorrir. Consciência ambiental para mudar sua vida. Esse é o projeto do Bolhas Coloridas. Consciência ambiental para mudar sua vida. Esse é o projeto do Bolhas Coloridas. Esse é o Bolhas Coloridas. Esse é o Bolhas Coloridas. Isso é consciência ambiental. O projeto Rio Ecossol, ele trabalha também com essa questão da educação ambiental e da reciclagem? Bom, a gente tem um trabalho na Secretaria que ele extrapola o projeto Rio Ecossol, né? E a gente tem um trabalho dentro da política municipal de resíduos. A sede está dentro da comissão que está fazendo a gestão dessa política. Já tem 5 galpões que estão sendo preparados, 6 galpões, na verdade, que estão sendo preparados, sendo licenciados para começar as obras, onde vai ser feito todo um trabalho de redirecionamento do lixo domiciliar, ponto a ponto, para esses galpões, onde cooperativas serão, como é que eu vou dizer, elas serão organizadas, cada galpão terá entre 3 ou 4 cooperativas trabalhando. Essas cooperativas vão fazer todo o trabalho de separação e seleção do resíduo, né? Agora, dentro do projeto, existem grupos, porque está no território, e os catadores muitas vezes moram nesse território. Muitas vezes o catador está aí na Cidade de Deus, mas faz a coletagem no centro da cidade ou em outra área da cidade. Então a gente tem, dentro do projeto, a identificação de vários grupos que trabalham com questão de educação ambiental. A própria Fazendo lá na Cidade de Deus trabalha com as mulheres lá, com as artesãs, reutilizando. Então, o que a gente, da nossa parte, além da questão ambiental e da política de resíduo, é a parte de reutilizar esses resíduos. Então, dar uma forma criativa, uma destinação ao PET, ao óleo, a couro, a lonas de eventos. Então, esses grupos trabalham usando essa matéria-prima e dando uma destinação a esse material de uma forma que gera renda para eles. Acho que há muito tempo já se descobriu que lixo não era uma coisa que não podia se aproveitar, né? Então, a gente tem um trabalho tanto com a separação e com a reutilização dos resíduos sólidos, como também uma preocupação com o resíduo orgânico. Inclusive com a possibilidade de trabalhar com hortas orgânicas, fazendo compostagem. Então, tem todo um trabalho e uma tecnologia aí, por exemplo, a universidade trabalha essa coisa da tecnologia social. Então, de trabalhar, e a gente já visitou, a gente teve possibilidade de visitar em algumas ocasiões empreendimentos fora do país e também em Minas Gerais, em São Paulo, onde já tem uma tecnologia e uma coisa sofisticada. Você pode ver em Minas Gerais, na Reciclo 1 e Reciclo 2, toda uma engenharia feita de resíduo. Você tem desde uma casa que se sustenta, ela é uma casa que faz eventos, uma casa que tem uma parte inferior, que tem um restaurante, à noite vira uma casa de show, ela tem um estúdio toda com acústica feita de material de resíduo, você tem uma lojinha com artesanatos lindíssimos, que você jura que aquilo não é PET. Então, brincos com acabamento, com uma sofisticação em prata, com PET, que as pessoas não dizem que aquilo é PET. E malha de fio de PET. Você tem blusas, roupas feitas de PET. A gente está querendo trazer tecnologia para o Rio de Janeiro. A gente está querendo sair daquela coisa do catador que não agrega valor para o reciclador e para o artesão que usa aquilo. Então, tem uma parceria aí entre alguns que são só catadores e outros que são artesãos. E aí isso é essencial, porque muitas vezes eles estão separados. Às vezes no mesmo território não se conhecem, não se comunicam. E esse despertar também para a ideia de que a pessoa está transformando o material, está melhorando ali o seu próprio ambiente para ele mesmo viver melhor, né? Não, é muito interessante. Quando a gente começou o projeto Rio Ecossol, a gente classificou, a gente imaginou uma classificação de que a gente ia ter produtos de artesanato, né, produtos de gastronomia e decoração. Né? Então a gente meio que classificou assim. Quando a gente viu, né, moda. Quando a gente viu, os próprios artesãos e os empreendimentos estavam se classificando como reciclagem. Então surgiu uma classificação no projeto que a gente nem imaginava no início. E hoje a gente percebe que, eu posso te dizer com certeza que pelo menos 90% dos empreendimentos que fazem parte do projeto se utilizam de materiais que iam para o lixo, na verdade, né? Então é o reaproveitamento desses materiais.
Tem vários exemplos, por exemplo, tem a Sueli Fernandes na Cidade de Deus, que faz carteiras com reaproveitamento, maravilhosas, com reaproveitamento de tecido de guarda-chuva, né? Você tem a Leia também, Serra, na Cidade de Deus, que trabalha com o PET. Então ela transforma o PET de uma forma incrível e faz teias com o PET que viram bolsas e viram pastas e viram diversos produtos. A Luísa da Arte e Reciclagem, além de fazer artesanato, ela faz oficina. Muitas dessas mulheres também são multiplicadoras. Então, lá no Fórum do Cooperativismo Popular, que é o fórum do Estado aqui ligado ao Movimento Nacional de Economia Solidária, eles têm várias mulheres que hoje já passaram a fase. Elas não só produzem para sobreviver, como elas capacitam novas artesãs. Tem a Dona Maria das Graças também, que faz bonecos grávidas para educação na escola, para educação ambiental, que com retalhos de tecido. Então, tem muitos do grupo da moda que também fazem fuxico com retalhos. Né? Então, tem toda uma parceria aí, por exemplo, com o Caçula, com a empresa Caçula, que ajudou a gente agora na última feira de artes manuais. Ela cedeu um espaço para o pessoal trabalhar na venda dos produtos artesanais, mas uma parte dos nossos grupos também foi para fazer capacitação. Então, enquanto um grupo estava vendendo no stand, na banca, tinha outro que estava fazendo a aulinha para usar tintas e tal, para fazer produtos artesanais. E como a matéria-prima desses grupos, muitas vezes descapitalizados, não tem recursos financeiros para comprar, ela vem através de doações, né, de empresas privadas que doam esses restos de materiais, equipamentos, ou da catação e da reutilização do óleo. A gente já está chegando ao fim do programa e uma dúvida que sempre surge é se esse processo de pacificação vai ser permanente. Vocês acham que a partir da dinamização da economia, da formalização, da entrada das pessoas na economia formal, isso tende a ajudar nesse processo de permanência e de diminuição da violência, de modificação mesmo das comunidades? Olha, assim, certamente, você percebe que é um processo sem volta mesmo, né? Quando você vê que a própria comunidade já está desenvolvendo toda uma vida econômica internamente e que ela já consegue subsistir desse processo, enfim, você realmente percebe isso, e isso você percebe na fala das pessoas. Ontem mesmo, na Cidade de Deus, na inauguração do Banco Comunitário, eu estava conversando com algumas pessoas e perguntei como está a comunidade, né? Como é que está a situação aqui? Está controlado. Tá controlado, e mais do que isso, a gente está vivendo realmente dentro da Cidade de Deus de forma livre, né? Que eu acho que a liberdade é o que se ganha muito nesse processo da pacificação, né? Então, assim, não me resta dúvida que o caminho é esse, né? Não é um caminho só via repressão, que é por onde isso começa, mas é pós-repressão, como você mantém isso? Essa é a grande dificuldade, a manutenção do processo. E essa manutenção vem através realmente desse crescimento do potencial econômico interno da comunidade, né? Isso aí, sem sombra de dúvida. Eu acho que o papel do Estado de facilitar e dar a possibilidade das pessoas terem seus direitos, né, garantidos, que acesso de ir e vir é um dos primeiros acessos, esse acesso de mobilidade social. A questão da geração de renda é essencial para a emancipação, então se emancipar e não estar tutelado e não estar sob uma política de assistencialismo, então para isso gerar renda e ser dono da sua própria realidade, sustentar sua família, é uma coisa assim, a dignidade do homem e da mulher, que precisa sustentar seus filhos, e não tem no final do mês dinheiro para comprar os elementos essenciais, eu acho que é uma questão assim, primeira. Então, por isso a economia solidária tem um foco tão forte, né? E por isso que esse movimento, que é de uma economia que trabalha a questão da cooperação antes da competição, está dando tão certo. Eu acho que a questão da sustentabilidade do processo, de sair de política de governo para a política de Estado, é o pulo do gato. Então, a gente precisa ter mecanismos, criar mecanismos cada vez mais, de que realmente saia da palavra para a ação e que os gestores tenham consciência. Eu faço parte de uma rede nacional de gestores públicos de economia solidária. É uma novidade. Então, é um nicho de gestores que trabalham com uma política diferenciada. E a gente aprende entre nós mesmos a encontrar mecanismos e, muitas vezes, a criar novos mecanismos. Não dá para dizer que a burocracia e que a máquina é pisada e continuar confortavelmente fazendo ofício no gabinete. A gente está indo para a rua e aprendendo que a demanda é um direito deles, e também explicar as dificuldades e perar o tempo da política, que às vezes não é o mesmo tempo da necessidade e da urgência. Tem que ser criativo, Tem que ser criativo. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Rosiméria, obrigada, Ana, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na
internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.